Bom dia, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui da nossa igreja, feita pelo Facebook. Hoje eu queria meditar com vocês sobre um texto que está no livro de Atos, capítulo 2. É um texto muito conhecido, um texto que marca o surgimento da igreja. E o texto fala do Pentecostes. Eu não vou ler todo o capítulo 2, convido você a ler esse capítulo depois em sua inteireza, mas eu quero ler apenas a partir do versículo 14, que diz assim: Então se levantou Pedro, então estou lendo Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por mim, intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse texto, como eu disse antes, ele marca o surgimento da igreja. Para a leitura de Atos e também de Lucas, que o Evangelho e o livro de Atos originalmente são uma única obra, para o livro de Atos, este momento é o momento em que a igreja se organiza. Então a igreja nasce. E ela nasce a partir desse elemento do Pentecostes, do derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne. Eu queria falar exatamente sobre isso hoje, de forma muito breve, pensar em pelo menos 3 implicações desse derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E aí lembrando que toda a igreja, toda, sem nenhuma exceção, toda a igreja é pentecostal, no sentido de que nasce no Pentecostes, tem esse vínculo com o Pentecostes. Então toda igreja deveria ser a igreja dirigida pelo Espírito de Deus. Sobre o Espírito de Deus, vale lembrar que é a ruá, lá do Antigo Testamento, aquele vento impetuoso, mas que também se revela às vezes como um vento suave, e que, de alguma maneira, tanto destrói estruturas que não prestam, como aviva também e fornece vida. É a ruá de Deus, por exemplo, que dá vida ao ser humano, segundo o relato de Gênesis. A ruá de Deus é o espaço, é o ventre de Deus, o ventre materno de Deus, no qual a criação é gestada. É esta ruá que, segundo o apóstolo Pedro diz aqui nesse relato de Atos, está sendo agora derramada sobre toda a carne. E o que acontece é, segundo Pedro, que isso que está acontecendo naquele momento é o cumprimento da profecia de Joel. Né? Então, valeria a pena, inclusive, também no exercício de leitura bíblica, fazer comparações entre o texto de Joel 2 e Atos dos Apóstolos 2, para perceber como o texto em Atos ele é transformado, ele é editado, digamos assim, ele é reinterpretado a partir de uma nova lógica, de uma lógica ligada a Jesus de Nazaré e a perspectiva do reino de Deus. Por exemplo, se lá no livro de Joel se diz: e depois disso, diz o Senhor, derramarei do meu espírito, aqui em Atos, quando Lucas, autor de Atos, atualiza essa profecia, ele diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, para a leitura cristã que está nascendo aqui, nós estamos nesse momento nos últimos dias, já no primeiro século. É um momento escatológico, um momento em que, de alguma maneira, a palavra de Deus em Cristo já se encarnou, já se revelou e já se revela como, então, o início desse tempo do fim, que, na verdade, é um tempo do recomeço. Mas eu queria chamar a atenção, na verdade, não propriamente para esse evento, né, para essa questão toda da reinterpretação da profecia de Joel, mas sim para as implicações que essa profecia traz para a igreja. Porque se toda a igreja é pentecostal nesse sentido de ser vinculada ao Pentecostes, então toda a igreja traz consigo
as implicações desse Pentecostes. E eu disse que eu queria falar então de 3 implicações desse Pentecostes. A primeira delas, o Pentecostes traz à igreja um caráter universal, um caráter aberto à diversidade. Eu digo isso porque na leitura do capítulo 2, depois eu convido de novo que você leia o texto, na leitura do capítulo 2 se propõe que homens e mulheres de todas as regiões do império estão em Jerusalém e eles escutam os apóstolos que estão reunidos falarem sobre as grandezas de Deus nas suas línguas maternas. Ou seja, há um aspecto aqui de valorização da cultura, valorização do espaço em que se está. Não há aqui a imposição de um idioma sobre os outros, de uma linguagem sobre as outras. Não se fala aqui o hebraico e todo mundo precisa aprender o hebraico. De alguma maneira, a ação do Espírito de Deus sobre a igreja faz com que essa igreja seja aberta à diversidade, aberta ao diálogo com o diferente, aberta à inclusão do que é diferente. Porque esta inclusão enriquece a própria experiência do reino de Deus. Então, não há espaço nessa igreja nascente para tentativas de monopolizar o discurso ou o acesso ao sagrado. Ao contrário, nós temos aqui um espaço no qual a diversidade é não apenas valorizada, como incentivada. Cada um ouve falar sobre as grandezas de Deus nas suas línguas maternas. Isso é fundamentalmente importante para pensarmos uma realidade de fé que de fato encarna no chão da existência, ou seja, encarna na história humana, em todas as dimensões da história humana. Este é o primeiro ponto. Então, uma igreja que nasce do Espírito é uma igreja aberta, é uma igreja que é acolhedora, inclusive ao diferente, inclusive aquele que supostamente deveria ser deixado de lado segundo discursos religiosos. Não. A linguagem que está estabelecida aqui nessa ação do Espírito é uma linguagem que inclui. Segunda implicação que esse texto traz para a igreja, o Pentecostes traz para a igreja a implicação de que, por causa do Pentecostes, não pode mais haver espaços para divisões de qualquer tipo. Não há espaço para divisões raciais, porque homens e mulheres de todos os povos do império estão ali ouvindo a mensagem nas suas próprias línguas, como falamos antes. Mas também não há espaço para divisões e hierarquias sociais, raciais e de gênero. Porque, segundo o texto diz, a profecia que se cumpre faz com que o Espírito de Deus seja derramado sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Então não há aqui nenhuma separação de gênero. Homens e mulheres são chamados a serem sacerdotes e sacerdotisas, sem exceção. Não há hierarquia nesse sentido. Não há, portanto, nenhuma justificativa plausível que impeça a ação da mulher como líder na igreja, como pastora, como missionária, como diaconisa, o que seja. Porque se ela é sacerdotisa como o homem também é, portanto, e aí a ação aqui do Espírito garante isso, portanto, abre-se espaço para que essa partilha dos dons e ministérios seja feita com todos e todas, sem nenhuma exceção. Discursos, portanto, excludentes, discursos que estão presentes nas nossas igrejas, que colocam a mulher no espaço de ser subalterna, são discursos que não cabem numa linguagem, numa estrutura, numa proposta do Espírito de Deus. Porque a proposta do Espírito de Deus é filhos e filhas profetizarão. Também não há lugar aqui para discursos racistas, no sentido de propor hierarquias, porque diz aqui o texto que todos recebem essa presença de Deus, e nesse sentido, como diz Paulo, por causa de Cristo, não há nem judeu, nem grego.
Como ele também diz que não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto. Ou seja, a ação do Espírito de Deus é uma ação que quebra divisões de todo tipo, quebra rupturas, que supera essas divisões a partir da lógica da ação do próprio Espírito de Deus, que estabelece uma perspectiva de igualdade e de igual fraternidade. Nesse sentido, qualquer proposta racista precisa ser denunciada como o que é um pecado e um crime. É pecado, antes de tudo, porque teologicamente falando, é uma afronta ao Deus que criou todos os seres humanos. E é, obviamente, crime, em todos os sentidos, na nossa legislação. E é preciso, então, dizer o seguinte, antes de avançar. Por que eu quero destacar esses dois aspectos, né? Da questão da mulher e da questão do negro, da questão de gênero e da questão racial. Porque há um discurso muito em voga hoje de que esses assuntos, na verdade, não deveriam ser sequer discutidos, porque supostamente eles não existem. Ou seja, é como se no racismo, alguém já disse recentemente, ligado ao governo, que no Brasil não existe racismo. Ora, qual é o tipo de Brasil que se vive? Qual é o Brasil que se está percebendo? Então, é preciso que a igreja se entenda como essa força movida pelo Espírito de Deus, capaz de transformar a sociedade e capaz de rejeitar propostas que tentem normalizar ou normatizar essas questões preconceituosas. Não há espaço para isso. Ok? Isso é a ação do Espírito de Deus presente na igreja. Então, a segunda implicação não há hierarquias, o Espírito de Deus destrói essas separações no quesito de gênero, no quesito racial e também no quesito social. Diz aqui que até escravos e escravas, né, servos e servas, em outras versões, eles também irão profetizar, também irão ter visões, também irão agir nessa realidade pneumatológica, nessa realidade pentecostal. Então, nesse sentido, qualquer estrutura nossa de igreja que reproduza essas hierarquias e essas divisões precisa ser denunciada e destruída. Não há meio termo aqui. Porque a ação do Espírito implica nisso. Implica em pensar essa possibilidade de que, por causa da ação do Espírito Santo, sobre todos é derramado o Espírito de Deus nesses dias, desde o primeiro século, e profetizarão, ou seja, terão voz ativa na construção do reino de Deus. Essa é a segunda implicação. E a terceira implicação que esse texto traz para nós é de que essa salvação ela ultrapassa também fronteiras religiosas. Se nós voltarmos no texto de Joel, nós vamos perceber o seguinte: Joel diz: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e aquele que estiver no monte do Senhor será salvo, fazendo uma referência a Jerusalém. A perspectiva, então, lá de Joel a salvação está vinculada a um espaço geográfico religioso. Mas aqui, quando Lucas cita essa profecia, ele faz questão de interromper a profecia antes e dizer apenas: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele para aqui. Ou seja, a proposta salvífica de Deus não mais é guardada em fronteiras religiosas, mas ultrapassa essas fronteiras religiosas. Chega a todos e todas. Isso significa dizer, e preste atenção nisso, significa dizer que o cristianismo não é detentor da salvação de Deus. De que a igreja não é monopolizadora da salvação que Jesus propõe. O dono dessa salvação, o dono desse dom, dessa graça, é o próprio Deus. E ele a administra como desejar.
Então não há sentido em propor relações com Deus que, de alguma maneira, criem cercas para Deus que só pode agir supostamente dentro das nossas igrejas, dentro dos espaços religiosos que nós estamos dando a Ele. Ora, isso é um absurdo. Deus não é refém da igreja. Deus não é cristão, já dizia o bispo Desmond Tutu. Isso é muito verdadeiro. Aqui a perspectiva é uma perspectiva profundamente universalista, ou seja, universal. A proposta é para todo mundo. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Não depende de pertencer mais à religiosidade judaica. E também não depende de pertencer à religiosidade cristã. O cristianismo não é detentor da salvação. Jesus é detentor da salvação. E ele salva quem e onde quiser. Esse elemento traz para a gente, como igreja, um senso de humildade diante de Deus que nos faria aprender a ouvir mais. Nos faria aprender a nos colocar no lugar do outro mais vezes. Nos faria aprender a alteridade de forma mais concreta. Esse elemento é o elemento que precisaria estar presente na nossa igreja, se a nossa igreja é fruto do Pentecostes. Então, uma perspectiva de salvação que é acolhida nas culturas locais, nos espaços onde nós estamos inseridos. Uma perspectiva de salvação e de igreja que não reproduz estruturas separatistas, estruturas que segregam, e uma proposta de igreja que leva a sério o fato de que a salvação é de Deus e não nossa. Aí nós estamos, de fato, vinculados a uma igreja pneumatológica, a uma igreja ligada ao Pentecostes. Que Deus nos abençoe nesse sentido, então, e nos faça, né, como comunidade local, agora falando da Igreja Batista em Itaipava, mas para as igrejas que estão ouvindo, que nos faça espaços onde essa Ruá de Deus se sente em liberdade para agir, para destruir o que deve ser destruído e para edificar o que deve ser edificado. Porque é desse Espírito de Deus que vem a vida da comunidade. Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus.